Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Eu sou o irmão Alci Barbosa e esse é o nosso canal Mergulho nas Escrituras. Um canal criado para nós estudarmos a palavra de Deus, baseado na própria palavra de Deus. Esse é o vídeo de número 2 do nosso canal. Nosso canal é bem recente, é bem novinho. Então, desde já eu quero pedir a sua ajuda para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações aí para que você seja comunicado todas as vezes que tiver conteúdo novo no nosso canal. Que você possa deixar o seu likezinho lá, deixar o seu comentário. Se te agradar, compartilhar o conteúdo do nosso canal, indicar para outros irmãos, para o nosso canal ganhar relevância e poder crescer. É fundamental que você nos ajude para que nós alcançamos esse objetivo. Hoje nós vamos falar, meus irmãos, sobre liderança. Vamos abordar algumas lideranças do Antigo Testamento e outras lideranças do Novo Testamento. Vamos também pontuar os prós e os contras dessas lideranças e como essas lideranças deixaram algum tipo de ensinamento para nós através das suas atitudes. Quando nós falamos em liderança, a gente precisa lembrar que Moisés ele foi o primeiro líder escolhido por Deus a partir do cativeiro egípcio. Moisés, o Senhor o escolheu para que ele libertasse o povo. E nós bem sabemos que Moisés ele tentou argumentar com o Senhor, dizendo que não estava preparado, que era pesado de língua, mas o Senhor já tinha preparado também o seu irmão Arão para que pudesse ajudar Moisés nessa empreitada. Alguns historiadores dizem, salvo engano nos números, que por mais de 2.000 vezes o povo atentou contra a vida de Moisés. Tentaram apedrejá-lo, tentaram armar emboscada para ele, tentaram se rebelar para tirar Moisés da liderança, tentaram fazer com que Moisés desanimasse e abandonasse o seu posto. Enfim, tentaram várias coisas para que Moisés deixasse de ser o líder daquele povo. Porém, todas as tentativas foram frustradas porque o Senhor escolheu Moisés e ele sustentou Moisés naquela posição até o último dia do seu ministério. No capítulo 24, nós vemos ali Moisés, capítulo 24 do livro de Êxodo, nós vemos Moisés se preparando para subir o Monte Sinai e receber as tábuas dos 10 mandamentos da mão do Senhor. E ele prepara Ur e Arão para ficarem numa liderança temporária sobre o povo até que ele pudesse voltar e assumir novamente o seu posto de líder. Porém, nós vemos que Arão, ele cometeu alguns deslizes ali, e nós sabemos que no capítulo 28, o Senhor já havia escolhido, capítulo 28 do livro de Êxodo, o Senhor havia escolhido Arão e seus filhos para serem os sacerdotes. Arão seria o sumo sacerdote, seus filhos seriam sacerdotes, e assim toda a linhagem sacerdotal ou sumo sacerdotal, ela descenderia de Arão e seus filhos, a começar pelos filhos mais velhos, e alguns cidadãos da tribo de Levi poderiam ali compor o sacerdócio. Porém, o fato de serem da tribo de Levi não queria dizer que todos eles iriam compor o sacerdócio, mas sim Arão e seus filhos. No capítulo 32 do livro de Êxodo, nós vemos um triste episódio na liderança temporária de Arão. A Bíblia diz que o povo começou a oprimir e pressionar Arão, alegando que Moisés possivelmente teria morrido lá no monte. Já se passavam 40 dias e Moisés não descia, e o povo começou a argumentar com Arão, dizendo que era necessário que construísse um Deus, que os tirassem do deserto, um Deus que eles podiam ver, que eles pudessem adorar, um Deus que eles pudessem se prostrar e confiar naquele Deus, que esse Deus os tirassem do deserto. Arão, cedendo às pressões do povo, mandou que todos os homens pegassem suas joias, as joias das suas esposas, seu ouro, e trouxessem até ele, e construiu um bezerro de ouro, que levou o povo à idolatria, que levou o povo a adorar outro Deus que não o Deus de Israel. E o povo começou a adorar aquele bezerro, começou a cultuar diante do bezerro, fizeram festa, beberam, comeram, se prostraram diante do bezerro, sobre a liderança de Arão. Isso mostra que um líder, na grande maioria das vezes, o líder ele não pode
simplesmente ouvir os seus liderados e fazer aquilo que os seus liderados pedem. Arão foi pressionado e quando ele cedeu à pressão, ele mostrou que naquele momento ele era um líder fraco, sem autoridade sobre o povo, porque o povo aproveitou a oportunidade que Moisés não estava presente e pressionou Arão para que Arão pudesse construir o bezerro. E pressionado, quando Arão se viu pressionado, talvez com medo de o povo investir contra ele, contra a sua vida, Arão construiu o bezerro ali para que o povo pudesse adorar. Meus irmãos, o primeiro exemplo que nós aprendemos com Arão é um exemplo negativo de liderança. Um líder fraco que cede à pressão dos seus liderados. A Bíblia diz que o povo começou a festejar, o povo começou a adorar aquele bezerro, e isso Deus falou com Moisés lá em cima no monte: desce, porque o teu povo construiu para si uma imagem de escultura e o seu povo se corrompeu. Ou seja, o povo estava idolatrando aquele bezerro. No livro de Números, um pouco mais à frente, no capítulo 11, nós vemos que a Bíblia fala de alguns vulgos que estavam no meio do povo de Israel. E vulgo quer dizer povo, ou seja, outros povos estavam ali no meio do povo de Israel. Outros povos que tinham saído do Egito junto com o povo de Israel, porque viram a manifestação de Deus, a mão de Deus, e resolveram sair junto com Israel do Egito. Porém, saíram de lá no meio do povo, mas vieram trazendo seus costumes, sua idolatria, sua forma de adorar deuses estranhos desde lá do Egito. Pressionaram Arão e fizeram com que Arão cedesse às suas pressões. O que depois, quando Moisés desce do Monte Sinai, chega lá embaixo e vê o povo idolatrando, adorando aquele bezerro, a Bíblia diz que Moisés quebrou as tábuas dos 10 mandamentos, irritado com aquela visão, e perguntou a Arão por que Arão tinha permitido, ou seja, por que Arão tinha construído aquele bezerro, fazendo com que o povo assim viesse cometer tal abominação contra o Senhor. E Arão tenta se justificar, dizendo que o povo estava pressionando ele, o povo tinha pressionado a ele, e ele se viu sem saída, tendo que ceder às pressões do povo. Meus irmãos, infelizmente, nós vemos que hoje em dia não está muito fácil de se liderar. Quanto maior o rebanho, maior a dificuldade de liderança. Cada um tem um pensamento, cada um tem uma vontade. E quando os liderados começam a pressionar o seu líder para fazer aquilo que eles querem, que é contrário àquilo que o líder recebeu de Deus, nós vemos que, na maioria das vezes, quando essa liderança acaba cedendo, essa liderança acaba tendo problemas lá na frente. Nós vemos hoje que tem muitas pessoas pedindo, forçando seus líderes, pressionando seus líderes para tomar algumas atitudes, que na verdade, até a Bíblia condena, mas alguns líderes com medo de perder membros, com medo de perder os seus liderados, alguns líderes querendo agradar os seus liderados acabam cedendo às pressões. E é inevitável que quando se cedem às pressões, é inevitável que esse líder, sem ouvir a Deus, não tenha problema lá na frente. Hoje nós vemos muitas pessoas em alguns ministérios pressionando seus líderes para abrir os costumes, para suavizar um pouco os costumes da igreja, pedindo para abrir mão de uma coisinha aqui, outra coisinha ali. E nós vemos, meus irmãos, que alguns líderes, quando cedem, inevitavelmente eles acabam tendo problema. Por quê? Porque o povo nunca tem limite. O povo, quando começa a pressionar o líder, nós podemos perceber que ele já está bem avançado naquilo que é contrário ao que eles receberam. E quando o líder acaba cedendo um pouquinho, o povo sempre vai mais à frente, porque o povo não tem limite. E já percebeu que quando eles pressionam seus líderes acabam cedendo. Então, uma liderança, ela precisa ter autoridade, ela precisa saber ouvir a voz de Deus. E muitas vezes,
ou na maioria das vezes, para servir a Deus é preciso desagradar a maioria dos nossos liderados. E Arão fracassou nessa tarefa com os seus liderados. Mostrou que foi um líder que cede à pressão, um líder que não está preparado para ser pressionado e acabou fazendo aquilo que Deus simplesmente abominava, fazendo assim com que depois cerca de 3.000 pessoas tivessem que perder as suas vidas porque cometeram abominações contra o Senhor. Mais à frente nós vemos, no livro de Números, nós vemos que Arão e Moisés eles continuam na liderança do povo, e nós vemos ali a rebelião de Datã, Corá e Abirão contra a liderança de Moisés. E a Bíblia diz que Corá, ele queria ser o líder do povo, ele estava insatisfeito com a liderança de Moisés e de Arão. E ele se juntou com Datã e com Abirão para se rebelarem contra Moisés e contra Arão. O desfecho dessa situação é trágico. Mas por que Corá se rebelou contra Moisés e Arão? Corá, ele era da tribo de Levi e ele queria também ser sacerdote da tribo de Levi. Ele queria ser sacerdote da tribo de Israel. Ele queria ser um sacerdote. Porém, ele se rebelou com Corá, com Datã e com Abirão e com mais 250 pessoas, os maiorais, os influentes das tribos, e se congregaram contra Moisés e Arão, tentando usurpar a liderança. O desfecho dessa situação nós bem sabemos. O Senhor mandou que todos se afastassem das tendas desses homens e a terra se abriu e tragou todos os rebeldes, todos aqueles que se rebelaram contra a autoridade constituída por Deus. Sabe qual é a lição que isso deixa para nós? Que nós devemos nos afastar de todos aqueles que promovem rebelião, porque o início deles podem até ser tranquilos, mas o final deles sempre vai ser trágico. Não devemos fazer parte de rebelião contra as nossas lideranças. Devemos respeitar os nossos líderes, porque eles são autoridades constituídas por Deus. E Deus confirmou que Moisés e Arão tinham sido constituídos por ele como líder sobre aquela nação. E Datã, Corá e Abirão, com toda a sua casa e toda a sua família, foram tragados pela terra, porque o Senhor, ele não aprova de jeito nenhum rebelião cometida contra os líderes constituídos por ele. No capítulo 31 de Deuteronômio, nós vemos Moisés nomeando Josué como seu sucessor. E olha só que coisa, né? Deus chega para Moisés e diz, olha, você não vai entrar na terra prometida com esse povo. Nomeia Josué como seu sucessor, e Josué fará esse povo tomar posse da terra prometida. É engraçado nós notarmos que quando estava perto de tomar posse da terra, o Senhor substitui Moisés por Josué. Mas se nós lermos o relato, o porquê dessa substituição, Deus diz para Moisés, Moisés, esse povo é povo rebelde. Você por diversas vezes ficou irado no deserto. Você feriu a rocha quando eu mandei tocar. Você pediu que eu riscasse o teu nome do livro da vida quando eu falei em destruir esse povo e criar a partir de você uma nova nação. Você se decepcionou muito com esse povo. E sabe o que vai acontecer? Quando esse povo entrar na terra prometida, eles vão cometer todas as abominações que eu disse que eles não cometessem. Porque esse povo é rebelde, povo inclinado ao mal. Nomeie agora Josué para liderar esse povo na entrada na terra prometida. O povo precisava de uma nova liderança. Porém, o próprio Deus escolheu Josué como sucessor de Moisés. Um jovem que não se apartava da tenda. Um jovem que sempre olhou o exemplo de Moisés, que sempre fez questão de aprender com Moisés. E nós vemos que quando Josué ele assumiu a liderança do povo, três coisas importantíssimas Josué fazia. A primeira,
Josué, ele sempre fazia questão de lembrar os feitos de Moisés, de falar bem de Moisés. Josué não era um líder incomodado em ficar falando mal da liderança anterior, muito pelo contrário. Ele fazia questão de destacar os feitos positivos de Moisés e lembrar sempre o povo que aquilo que ele aprendeu com Moisés, ele iria colocar em prática para poder agradar ao Senhor na sua liderança. Uma segunda coisa que Josué fazia, nós vemos em Josué no capítulo 24, versículo 15, Josué preocupado com o povo e com a sua família. E Josué manda o povo escolher entre servir a Deus, se quisesse servir a Deus, eram bem-vindos, se não quisesse, se quisessem seguir pelo caminho da idolatria, o povo era livre para partir. Meus irmãos, porém ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué era um líder preocupado com a congregação e preocupado também com a sua casa. Porém, ele não aceitou que o povo vivesse em pecado no meio da congregação, desordenadamente no meio da congregação, entrando pelo caminho da idolatria, da prostituição, do adultério, do sacrifício a deuses estranhos. Porém, ele disse, escolhei hoje a quem vós quereis servir. Josué era um líder que não estava preocupado em fazer história no meio do povo, mas ele estava preocupado em servir a Deus, em fazer a vontade de Deus e conduzir aquele povo até a terra prometida. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. O líder que está preocupado em fazer história com seus liderados, o líder que está preocupado em deixar um nome no meio dos seus liderados, um líder que está preocupado em ser lembrado quando for sucedido na liderança de determinado departamento ou igreja, esse líder está fadado ao fracasso. Está preocupado em fazer história, mas quando for substituído, logo, logo será esquecido, porque Deus vai levantar um líder melhor do que você, que vai ouvir a palavra de Deus, que vai ouvir a voz de Deus, que vai fazer a vontade de Deus, e esse sim será lembrado ao invés de você. Josué era um líder preocupado em fazer a vontade de Deus. E outra coisa, no capítulo 24 do livro de Josué, a Bíblia diz que o povo serviu ao Senhor durante todos os dias de Josué. Sabe o que é isso, meus irmãos? Alguns do povo, alguns da congregação podem até ter cometido algum tipo de pecado ou outro. Porém, no contexto de nação, Josué ele conseguiu fazer com que o povo servisse a Deus, porque ele era um líder que ele exercia autoridade e não poder sobre o povo. Autoridade é você saber fazer com que o povo te obedeça sem que seja preciso você impor poder sobre o povo. Agora, poder é quando o líder ele não tem autoridade e ele precisa exercer uma certa tirania sobre o povo. Então Josué ele se preocupou em colocar o povo no caminho de Deus, ele se preocupou em falar bem, lembrar sempre dos feitos de Moisés, e ele não se preocupou em fazer história no meio do povo, mas sempre se preocupou em direcionar o povo no caminho que Deus tinha traçado. Outro exemplo de liderança está no segundo livro de Samuel, a partir do capítulo 2, versículo 12. Uma passagem muito triste que diz que eram os filhos de Eli, filhos de Belial. No versículo 29, a Bíblia, do segundo livro de Samuel ainda, a Bíblia diz que Eli honrava mais os seus filhos do que o Senhor. Eli tomava conhecimento, né? Ele ouvia dizer das abominações que os filhos dele estavam cometendo, das mulheres que se colocavam em bando à porta do templo para se deitarem com os filhos de Eli dentro do templo. E Eli, de forma não incisiva, ele até conversava com os seus filhos, mas, na verdade, ele fazia vista grossa para aquilo que os seus filhos faziam dentro do templo. Em contrapartida, nós temos o jovem Samuel, aprendendo com Eli e com os filhos de Eli. No meio de todas aquelas abominações, Samuel, a Bíblia diz que Samuel servia ao Senhor perante Eli. Ou seja,
mesmo Eli estando errado, mesmo os filhos de Eli estando errado, Samuel servia ao Senhor no meio daquela família que estava toda errada. O que acontece com Samuel, meus irmãos? Samuel via os erros de Eli e os erros dos filhos de Eli. Porém, Samuel servia ao Senhor perante Eli. Nunca se levantou perante Eli. Samuel nunca se levantou perante a autoridade de Eli, porque ele entendia que Eli era uma autoridade espiritual sobre ele, constituída por Deus. E ainda que Eli estivesse errado, cabia a Samuel honrar, obedecer Eli, porque Eli era um ungido do Senhor. Porém, se ele não conseguia, com seu comportamento certeiro, influenciar os filhos de Eli, também ele não se deixou contaminar pelas abominações cometidas com os filhos de Eli. Hoje é muito comum nós vermos as pessoas, quando são repreendidas por estarem no erro, dizerem, mas fulano também faz, mas a igreja tal também faz, mas em tal lugar também faz. Procurando sempre usar como parâmetro para os seus erros aqueles que andam desordenadamente, cometendo coisas que não são compatíveis nem com a doutrina, nem com os costumes das igrejas que eles servem. Porém, será que não tem ninguém que dê bom exemplo que possa ser seguido? Será que nós vamos sempre procurar os maus exemplos para pautar as nossas atitudes? Ou será que nós precisamos olhar para os bons exemplos e segui-los e não nos deixar contaminar por aqueles que andam promovendo dissensões contra a palavra de Deus? Samuel via tudo que os filhos de Eli faziam, via a vista grossa que Eli fazia, porém ele não se deixou contaminar pelos pecados dos filhos de Eli. Porém, ele servia ao Senhor perante Eli. Deixa eu dizer uma coisa para os líderes e liderados, principalmente para liderados. Eu sou liderado também. Nós não estamos aqui para servir propriamente os nossos líderes, mas nós estamos aqui para servir a Deus por meio dos nossos líderes. Ainda que nós não concordamos com uma ou outra atitude, porém, nós temos que ter em mente que nós estamos servindo a Deus através dos nossos líderes. Um pouco mais à frente nós vemos os israelitas pedindo um rei. A Bíblia diz que os israelitas, Samuel, ele liderava o povo, mas os israelitas pediram um rei. E Deus mandou que Samuel ungisse Saul como rei sobre os israelitas. Por quê? Porque o povo escolheu Saul como rei, mas Deus escolheu Davi como rei. Olhem a diferença de um líder escolhido pelo povo e um líder escolhido por Deus. O povo, a Bíblia diz que Saul, ele era alto, ele era de boa aparência, e o povo olhou para a aparência de Saul e escolheu Saul como rei. Porém, o Senhor olhou Davi, um jovem que estava tomando conta das ovelhas de seu pai, e o Senhor escolheu Davi como rei. Aí, nesse contraste, Saul foi um mau líder. A partir do momento em que o Espírito de Deus ele se apossou de Davi, por Davi ter sido escolhido um rei, a Bíblia diz que um espírito mau começou a se apossar da vida de Saul. E vez por outra, Davi tocava a harpa para que esse espírito se retirasse da vida de Saul. Porém, no evento do gigante, quando o gigante desafia ali o exército de Deus e Saul se acovarda, Davi se dispõe para lutar contra aquele gigante, a Bíblia também diz que o Senhor começa a engrandecer Davi perante os olhos de todos. As mulheres começam a cantar. Saul matou seus milhares, porém Davi matou seus 10 milhares. E Saul entendeu que Davi estava sendo mais engrandecido do que ele perante o povo. E Saul começa a tentar matar Davi. Nos capítulos 24 e 26 do segundo livro de Samuel, a Bíblia diz que por 2 vezes, pelo menos, Davi poupa a vida de Saul.
Uma vez ele corta a orla do manto de Saul e outra vez ele manda que seus servos peguem a lança e a vasilha de água que está perto de Saul. E os servos de Saul, os soldados de Saul, estão em volta de Saul dormindo e nem percebem sequer a aproximação dos valentes de Davi. E aqueles homens dizem: meu senhor, Deus hoje entregou Saul nas tuas mãos, para que você possa matá-lo e reinar sobre Israel. Deixa que eu mate, para que você não precise sujar as suas mãos, tirando a vida do rei. E Davi diz: de maneira nenhuma eu lançaria a mão contra o ungido do Senhor. Quem lançou mão contra o ungido do Senhor e ficou vivo? Davi não só se recusou a matar Saul, como ele também impediu que os seus servos matassem Saul. Isso é um ensinamento para quem está pensando, talvez, quem é segundo líder, quem está pensando em talvez permitir uma rebelião contra o seu líder, contra aquele que está liderando sobre você. Muitas vezes, alguém começa a dizer: olha, o nosso líder já está velho, não tem mais visão, está ultrapassado, não acompanhou a evolução dos anos. Olha, fulano, vamos fazer uma reunião aí para substituir o nosso líder e você toma o lugar dele. Algumas vezes, essas pessoas aceitam essa rebelião, outras vezes não fazem parte da rebelião, porém lavam as suas mãos, como se não tivesse participação disso. Davi não só não quis fazer parte, como também impediu que os seus servos tirassem a vida do rei. Você que tem influência sobre alguns membros da igreja, sobre alguns membros do departamento, você pode também muito bem evitar que uma rebelião ela seja implantada. Use a sua influência perante os seus liderados, perante aqueles que têm alguma admiração por você. Não só para não fazer parte de rebelião, mas também para finalizar, para acabar com uma possível rebelião. Foi isso que Davi fez quando ele impediu a morte de Saul. Nós vemos também, eu vou dar um pulo para esse vídeo não ficar muito grande, eu iria falar sobre a liderança de Eliseu quando ele sucedeu Elias, mas vou dar um pulo, vou chegar no Novo Testamento para que nós possamos não deixar esse vídeo muito comprido. Aqui em Mateus capítulo 25, capítulo 20, versículo de 25 ao 28, diz assim: então Jesus, chamando para si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser ser servo entre vós, todo aquele que quiser entre vós se fazer grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Jesus começa a ensinar aqui que entre a liderança espiritual não deveria ser exercido poder, dominação sobre os líderes, sobre os seus liderados. Mas aqueles que quisessem ser o primeiro ou ser o maior, deveria se fazer servo dos seus liderados. Jesus aqui está ensinando que o líder ele tinha que dar exemplo. Ainda quer ver uma coisa? Em João, no capítulo 13, versículos de 13 a 17, a Bíblia diz assim: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes.
Então Jesus aqui, ele diz que ele estava ensinando pelo exemplo. Ele mesmo estava servindo de exemplo. Exemplo de humildade, porque quem lavava os pés eram os serviçais, eram os mais humildes da casa. E Jesus lavou os pés dos discípulos para dar exemplo de que todo discípulo dele, independente de ser líder ou liderado, tinha que dar exemplo de humildade. Infelizmente, meus irmãos, nós estamos vendo hoje que está faltando exemplo de humildade no nosso meio. Nós vemos hoje que algumas pessoas, por serem alguns líderes, alguns pastores, evangelistas, missionários, apóstolos, pregadores, têm que aprender com Jesus o exemplo de humildade. Infelizmente, algumas pessoas são convidadas para pregar em nossas igrejas e fazem exigências absurdas. Nós já recebemos de Jesus mais do que nós merecíamos, mas algumas pessoas fazem exigências absurdas, querem carro de luxo à sua disposição, querem ficar hospedado em hotel 5 estrelas, fazem questão de uma alimentação digna de rei, cobram valores absurdos para pregar a palavra de Deus, 3 mil, 5 mil, 10 mil reais para pregar em 40 minutos, 1 hora. E sabe por que fazem isso? Porque, infelizmente, nós incentivamos esse tipo de pessoa. Um amigo meu me comentou comigo uma vez que uma pessoa muito próxima a ele ligaram para essa pessoa, convidando ela para pregar em uma grande igreja aqui perto. Acertaram tudo, a agenda, o dia, a hora, o evento que seria. E o irmão no telefone perguntou para o pregador: agora eu preciso saber quanto que o senhor cobra. O pregador disse: irmão, eu não cobro nada não, eu vou aí, prego, mas eu não cobro não estipulo o preço não. Se os irmãos quiserem me dar uma oferta, tudo bem, mas eu não cobro. E o irmão do outro lado perguntou: o quê? Você não cobra? Ele falou: não, eu não cobro não, irmão. Tá? Pode ficar à vontade que eu não cobro não. O irmão falou: tá bom, eu vou falar com o nosso pastor e depois eu entro em contato com você. E não ligou mais para o pregador, porque o pregador não cobrou. Então, esses mercenários, na verdade, somos nós que estamos sustentando essa arrogância deles quando nós aceitamos esse tipo de imposição. Jesus disse que aquele que quiser ser grande tem que se fazer humilde. Ainda em Mateus, no capítulo 16 também, no versículo do 16 ao 19, Jesus nos dá também ali ensinamento de liderança, Mateus no capítulo 16, onde Jesus confirma a liderança de Pedro sobre a igreja. Mateus no capítulo 16, versículo 19, Jesus diz assim, vou ler o 18 também para poder dar uma base ao 19. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Eu entendo que Jesus estava confirmando a autoridade, a liderança de Pedro sobre a igreja que seria instituída ali a partir de Atos, depois da descida do Espírito Santo. Não estou dizendo que Jesus estava confirmando Pedro como o Papa da igreja, não, tá? Mas líder da igreja. Quer ver um outro exemplo onde Jesus respeita a liderança de Pedro? Em Lucas, no capítulo 5, versículos 4 e 5, Jesus diz, a Bíblia diz, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque manda lançarei a rede. Percebam que Jesus ele direciona a sua palavra diretamente a Simão, e Simão prontamente diz, olha, sobre a tua palavra lançarei a rede. E quando Simão se faz ao mar alto para pescar, como Jesus tinha dito,
os outros pescadores foram com Simão. Por quê? Simão era o líder dos pescadores também naquela aldeia. E Jesus, ele aproveitou esse dom, essa liderança que Simão tinha para poder usar Simão também como esse dom, como para Simão liderar também através da igreja. Uma outra passagem bastante interessante, em João, no capítulo 20, João, no capítulo 20, versículos do 3 ao 6, olha que interessante. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu os lençóis, e viu no chão os lençóis. Percebam que João correu com Pedro, porém o líder era Pedro. João chega à porta do sepulcro, para na porta do sepulcro, espera que Pedro chegue e entre no sepulcro. Um liderado, ele pode ter até um vigor, uma ideia, uma visão além do líder. Porém, ele nunca deve passar à frente da autoridade do líder, tomar atitudes sem o conhecimento do líder. João correu, chegou primeiro, mas parou na porta do sepulcro. E Pedro, quando chegou, ele entrou no sepulcro e constatou que os lenços estavam no chão. Quer ver uma outra coisa? Quando os discípulos, depois da descida do Espírito Santo, começaram a pregar e o Sinédrio resolveu prender os líderes da igreja. Quem foi preso? Quem foi levado ao Sinédrio? Pedro e João, porque eram os líderes da igreja. Então, os nossos líderes, eles devem ser dignos de dupla honra, porque eles estão à frente da igreja. E a quem mais é dado, mais é cobrado. A responsabilidade do rebanho está sobre a liderança. Então, nós devemos respeitar as nossas lideranças, tá bom? E nós vemos mais um exemplo. Olha como a Bíblia é completa em si mesma. A Bíblia diz que João Batista estava batizando e Jesus foi até João Batista para se batizar. João Batista diz a Jesus: olha, é necessário que eu vá até a ti e vens tu a mim para ser batizado? E Jesus diz para ele: olha, deixa que por enquanto é necessário que assim se cumpram as Escrituras, ou por enquanto é necessário que se faça dessa maneira. E Jesus, ele foi até João Batista para ser batizado. E João Batista, ele se dizia ser menor do que Jesus, ou seja, Jesus era tão maior do que ele não era digno nem de sequer desatar as sandálias de Jesus. Porém, Jesus respeitou a autoridade de João Batista, porque era necessário que Jesus fosse batizado. Jesus não pulou etapas do seu ministério, muito pelo contrário, cumpriu todas as etapas, cumpriu todo o rito e até mesmo se batizou. Aceitou que João Batista o batizasse. Você quer ser líder? Quer liderar? Você só pode ser líder, você só pode exercer autoridade sobre alguém se um dia você se sujeitou à autoridade de alguém. Mesmo que você se veja mais capacitado do que essa pessoa, você só pode liderar sobre alguém se um dia tivesse sujeitado à liderança de alguém, à autoridade de alguém. E é isso que Jesus ensina quando ele se dispõe a ser batizado por João Batista. Tá bom? Em Gálatas, no capítulo 2, versículo 11, nós vemos um embate, Paulo repreendendo a Pedro. A Bíblia diz que Pedro, ele era repreensível. Paulo fala isso, que ele repreendeu a Pedro porque Pedro era repreensível.
E por que Pedro era repreensível? Porque quando estava com os gentios, se comportava como gentio. Quando estava com os judeus, queria se comportar como judeu. E queria até mesmo impor a circuncisão aos gentios. Aqui Paulo repreende Pedro e diz que se os gentios se deixassem circuncidar, para nada a graça de Cristo seria aproveitada na vida deles. Ou seja, Pedro estava tentando judaizar os gentios. E Paulo se via preocupado com essa judaização, porque se os gentios se deixassem circuncidar, não bastaria somente observar a questão da circuncisão. Os gentios teriam que observar todo o rito judaico para poder ser salvo. Infelizmente, hoje, nós vemos a judaização em algumas igrejas evangélicas e os líderes não percebem que estão colocando seus liderados debaixo de jugo que eles não podem suportar. Infelizmente, alguns elementos do culto judaico estão fazendo parte da liturgia do culto evangélico nos dias de hoje. Não são objetos de enfeite, são objetos inseridos na liturgia do culto da igreja. Você quer ver uma coisa? Em algumas igrejas hoje, o candelabro faz parte da liturgia do culto. A Arca da Aliança faz parte da liturgia do culto. A mesa, o altar de bronze faz parte da liturgia do culto. A mesa dos pães da proposição faz parte da liturgia do culto. Hoje nós vemos irmãos realizando culto, tocando chofar, vestindo manto, usando quipá. Tudo isso são elementos da cultura judaica. E os líderes que aceitam que isso seja incluído na liturgia do culto evangélico de hoje, infelizmente, está judaizando a sua igreja, colocando os seus liderados debaixo de um jugo pesadíssimo que talvez os seus liderados não estão preparados para suportar. Então o líder precisa ter maturidade e entender que não deve impor esse jugo do judaísmo, porque nós fomos chamados pela graça, e pela graça nós somos salvos. Em 1 Coríntios, Paulo dá instrução à igreja que estava sendo atacada por uma dissensão. Os irmãos estavam dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e outro de Cristo. E Paulo fala, olha, quem me contou isso foram os da casa de Clói, da família de Clói, que vocês estão se dividindo, escolhendo para si líderes e com isso dividindo a igreja. Isso tem que acabar. Todos nós somos de Cristo. Não tem Paulo, não tem Apolo, não tem Cefas, e com isso Paulo conseguiu acabar com essa rebelião. Paulo poderia muito bem se beneficiar de que alguns estavam dizendo que era de Paulo. Mas ele resolveu dizer que todos eram, ou todos somos, de Cristo. Não tinha um de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas. E esses que eram de Cristo escolhiam dizer que são de Cristo para dizer que não tinham que se submeter a nenhuma autoridade humana. Tinha que somente respeitar Cristo. Porém, toda a autoridade ela é constituída por Deus. E Paulo resolveu acabar com essa dissensão na igreja. Na primeira epístola ao Timóteo, nós temos aí Paulo dando instruções a Timóteo de como deveria ser o comportamento dos bispos e diáconos da igreja. 1 Timóteo, no capítulo 3, versículos de 1 a 6, Paulo diz, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Quem deseja crescer no ministério, ou diminuir no ministério, que seja, ser diácono, ser presbítero, ser evangelista, ser pastor, excelente obra deseja. Porém, convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Infelizmente, alguns líderes aí estão falhando nessa área, porque estão abandonando as suas esposas sem nenhum motivo. Pastores, 3º, 4º, 5º casamento. Inclusive, até determinado ministério agora,
abriu essa brecha para que o pastor que queira separar e casar de novo, que possa se casar. Está contrariando a Bíblia. Está contrariando a Bíblia. Tá bom? Inclusive eu tenho um vídeo aí sobre o segundo casamento, mas não vou falar isso aqui agora não. E isso aqui é diferente do que eu falo no vídeo, tá bom? Marido de uma mulher. Esse negócio do pastor pegador tá errado. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador. É até difícil nós concebermos essa possibilidade de que haja pessoas na igreja, homens de posição, bispos, diáconos, pastores, liderança, espancador, que batem em suas mulheres. É até difícil de conceber uma coisa dessa. Não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição. Isso aqui é importantíssimo. O pastor, o líder da igreja, seja ele pastor, seja ele diácono à frente da liderança de uma igreja, ele tem que governar bem a sua casa. Governar bem a sua casa é governar bem a sua família. Tá bom? Há um tempo atrás, nós ouvimos um relato, não posso dizer que seja 100% verdadeiro, não posso atestar a veracidade desse fato, mas em uma determinada igreja fizeram uma reunião para que um irmão fosse elevado a um nível mais alto ou mais baixo. Vocês julguem se passar de diácono para presbítero, se é subir ou se é descer, não sei. Vocês julguem aí. Mas parece que esse irmão iria ser elevado a presbítero ou a pastor, não sei, e iria se pastorear numa igreja. Fizeram uma reunião, chamaram esse irmão, e esse irmão estava lá junto com o pastor da igreja, e de repente na reunião entra um outro obreiro e interrompe a reunião e diz: "Ô, pastor, o irmão pediu a esposa do irmão fulano de tal pediu para o irmão ir lá fora, que ela quer falar com o irmão." E o irmão que estava sendo sabatinado disse o seguinte: "Fala para ela que agora eu não posso ir, eu estou ocupado, depois eu vou." E daí a pouco volta o obreiro com outro recado, dizendo: "Olha, a sua esposa perguntou se você vai lá atender ela ou se você quer que ela venha aqui fazer um escândalo." E aquele irmão se levantou e foi lá atender a sua esposa para ela não fazer escândalo. O conselho da igreja, no mesmo momento, disse: esse homem não está apto para assumir uma igreja. O pastor tem que saber governar a sua casa. A mulher que manda na sua casa, que domina o seu marido, ela vai mandar também na igreja que esse marido pastoreia. Ela vai tomar a frente do marido na igreja que o marido pastoreia, e isso está errado. A mulher não deve tomar a frente do marido. O marido deve exercer autoridade, não é poder sobre a sua família. E quando ele não exerce, quando ele não tem autoridade sobre a sua família, acaba que ele é o pastor da igreja, mas quem manda na igreja é a esposa. E Paulo diz isso, que o marido tinha que saber governar bem a sua própria casa e manter em sujeição os seus filhos. Sabe o que é isso? Meu irmão, você que é pastor, você que é líder, os seus filhos, eles podem até não andar no mesmo caminho que você. Eles podem até não ser crente. Porém, na sua casa, a autoridade é sua. Você não deve permitir que os seus filhos façam bagunça dentro da sua casa. Dentro da tua casa, a última palavra tem que ser tua, a autoridade tem que ser tua. Se quiserem fazer bagunça, infelizmente, da porta para fora, você tem que exercer autoridade dentro da tua casa. E é isso que Paulo está dizendo. O marido tem que governar bem a sua casa. Você quer ver outra coisa? Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo em que alguns comportamentos não estão de acordo com a palavra de Deus. A igreja está... nós vemos sensualidade dentro da igreja.
as pessoas estão se vestindo de forma que não convém, e eu não quero falar sobre doutrina, eu quero falar sobre liderança. Estão se vestindo de forma que não convém, uma sensualidade dentro da igreja. E aí os membros começam a observar aquilo. E aí de quem é a culpa desse tipo de comportamento dentro da igreja? Se o pastor admite, a culpa é do pastor. Mas e o marido, que não repreende esse tipo de comportamento quando a esposa sai de casa? E o pai, que não repreende quando os filhos saem de casa vestidos, as filhas principalmente, com uma roupa que não convém? Aí o pastor, olha só que situação chata. O pastor ter que ir falar com o marido: rapaz, a roupa da tua esposa não tá. Dá um jeito nisso aí, rapaz. Não tá escandalosa, não tá condizente com a doutrina. Aí o marido fala: ah, pastor, já falei, já briguei, não teve jeito, ela não me ouve. Aí a situação piora. O pastor tem que ir falar com a esposa do obreiro para se vestir decentemente. Irmão, governe bem a sua casa. Saiba conversar com a sua esposa. E influenciar a ela, lembrando a ela que todo escândalo cometido, você é que vai ficar mal visto na igreja. Paulo fala: o bispo tem que governar bem a sua casa. E mais, seja exemplo. Seja exemplo. Não adianta nada querer ter autoridade, querer mandar fazer, querer impor, se você não é exemplo. O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo é que o bispo da igreja, o líder da igreja, ele tem que ser marido de uma só. E ele tem que ser exemplo. Senão não adianta. Para ser bispo, para ser diácono, para ser pastor da igreja, ele não pode ser neófito. No versículo 6, não neófito para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Infelizmente, nós temos visto hoje, eu tenho visto bastante isso, algumas pessoas até me questionam. Pessoas aceitam Jesus hoje, daqui a, no máximo, 3 anos, entre 3 e 5 anos, já são pastores. Com 5 anos, ainda é neófito na fé e, na grande 99% das vezes, não está preparado para ser pastor e assumir uma igreja. Não adquiriu experiência suficiente. Então, não pode ser neófito. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, olha o que Paulo diz. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, na pureza e no espírito e na fé. Paulo teve coragem de consagrar um pastor novo para tomar conta de uma igreja. E Paulo sabia que Timóteo enfrentaria desafios por causa dos membros de mais idade da igreja. Infelizmente, isso é comum também hoje. Alguns obreiros, por terem certa idade, por terem uma quantidade de anos de ministério, se negam ou ser pastoreados ou ser ensinados por alguém que tem menos idade do que ele, ou menos tempo de igreja do que ele. E acabam rejeitando a juventude, ainda que essa juventude seja uma juventude capacitada. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui. Nos dias em que nós vivemos, parece que os jovens estão sendo mais valorizados nessa área. Mas ainda há em alguns ministérios pessoas que têm a visão de que o jovem é a igreja do futuro. De que o jovem, na igreja, o papel do jovem é só cantar, fazer parte do ministério de louvor, ser músico, tocar instrumento. Não, nada disso. Os jovens precisam começar a ser preparados para ascender no ministério. E eu louvo a Deus porque eu tenho visto isso. Jovens obreiros começando a aprender
as tarefas do ministério para que quando chegar no momento oportuno, no momento estipulado por Deus, eles estejam preparados, tenham experiência, conhecimento suficiente para poder assumir o ministério. Os jovens não são a igreja de amanhã, os jovens são a igreja de hoje. Os jovens não tem que somente fazer parte da equipe de louvor. Os jovens têm que começar a aprender que eles assumirão a igreja amanhã, mas eles são a igreja de hoje. Estão sendo preparados hoje para assumir a igreja amanhã. E eu louvo a Deus, porque eu tenho visto que em alguns ministérios, principalmente no ministério que eu faço parte, os jovens estão sendo vistos de outras maneiras. Estão sendo preparados para começar a exercer o ministério mais lá na frente. Paulo teve coragem de colocar Timóteo para liderar a igreja e disse: não aceite que ninguém despreze a tua mocidade. Mas olha só, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Seja o exemplo. Então eu louvo a Deus porque os jovens de hoje já estão bem mais preparados, digamos assim, ou sendo melhor preparados para que quando eles ascenderem o ministério, quando chegarem a ser um presbítero, um pastor, dirigir uma igreja, eles vão ter experiência, digamos assim, para assumir essa igreja. E para finalizar aqui, ainda em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículos do 19 ao 22, Paulo diz: não aceites acusação contra os presbíteros da igreja, senão com 2 ou 3 testemunhas. Paulo estava falando para Timóteo como líder da igreja. Não aceite acusação contra os presbíteros da igreja, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. A ninguém imponhas a mão precipitadamente, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. A ninguém impor a mão precipitadamente. Paulo estava falando para Timóteo para ele esperar o tempo certo de consagrar alguém, observar o comportamento, a conduta, como essa pessoa se comportava em casa, que testemunho tinha dos vizinhos. E não consagrar ninguém precipitadamente, por amizade, por parcialidade, por ter boa palavra, por ser constante na igreja, por ser dizimista, por ser ofertante, por ser bajulador do líder. A ninguém imponhas a mão precipitadamente. É o conselho do apóstolo Paulo para Timóteo. Então, é dessa forma que eu finalizo esse vídeo aqui sobre liderança. O vídeo ficou bastante comprido, 1 hora de vídeo. E eu confesso para os irmãos, eu ainda cortei algumas coisas que eu queria falar, mas o vídeo ficaria bem mais longo.